Oi pessoal, essa é a nossa aula de número 2. Nessa aula nós vamos trabalhar a classificação dos conjuntos. Para classificar algo é necessário estabelecer critérios. Por exemplo, podemos classificar quanto ao peso, quanto ao tamanho, quanto à cor. Em relação aos conjuntos, os critérios que vamos utilizar são a quantidade de elementos que os conjuntos possuem. Então nós vamos classificar os conjuntos de acordo com a quantidade de elementos que os conjuntos possuem. Sendo assim, nós podemos ter conjuntos unitários, os conjuntos unitários são os conjuntos que possuem apenas um elemento na sua constituição. Por exemplo, vamos representar um conjunto composto pelos dias da semana que começam com a letra D. Só existe um dia da semana que começa com a letra D, que é o domingo. Então esse nosso conjunto vai ser um conjunto unitário, um conjunto composto por apenas um elemento. Vou chamar esse conjunto de S. E o único elemento do nosso conjunto vai ser então o domingo. Um outro exemplo. Vamos representar um conjunto composto pelos números ímpares que sejam maiores do que 1 e menores do que 5. Para isso vamos colocar no quadro os números ímpares de 1 a 5. Então, de 1 a 5 nós temos o 1, o 3 e o 5. Queremos representar um conjunto que seja composto pelos números ímpares, que são maiores do que 1 e menores do que 5. Só existe um número que é maior do que 1, menor do que 5 e é ímpar, e é o número 3. Então, se nós chamarmos esse nosso conjunto de A, o único elemento desse nosso conjunto vai ser o número 3, um conjunto unitário. Podemos ter também conjuntos vazios. Vou apagar aqui para a gente ver o que são os conjuntos vazios. Conjunto vazio é o conjunto que não possui nenhum elemento na sua constituição. Tá, Edson, mas por que nós vamos representar um conjunto que não possui elementos? Sendo que a definição de conjuntos é que os conjuntos são coleções de elementos e nós classificamos os conjuntos de acordo com a quantidade de elementos que eles possuem. É porque em alguns casos, principalmente em exercícios, a solução do exercício é um conjunto vazio, por não haver resposta. Por exemplo, vamos pensar em exemplos idiotas para entender de forma inteligente. Te pedem para representar qual é o conjunto dos homens que possuem mais de 300 anos de idade. Não existe um conjunto de homens que possuem mais de 300 anos de idade. Você vai responder então que o conjunto é vazio. Por exemplo, qual é o conjunto composto pelos peixes que só vivem fora d'água? Não existe peixe que só vive fora d'água. Então, você vai dar como resposta que o conjunto é vazio. Existem duas maneiras de representar os conjuntos vazios. Uma delas é colocar duas chaves sem nada dentro. Se lembra que a gente viu que a classificação dos conjuntos é de acordo com a quantidade de elementos que eles possuem? Se nós colocamos duas chaves e não tem nada dentro, nós estamos simbolizando o conjunto vazio. Podemos também utilizar esse símbolo aqui, ó, para os conjuntos vazios. Intuitivamente, quando nós vamos responder questões, nós temos o hábito de representar o conjunto vazio de uma forma errada. Por exemplo, tem uma questão lá que diz assim: qual é o conjunto dos homens que possuem mais de 300 anos de idade? Por intuição, a gente faz isso aqui, ó. Essa maneira aqui de representar conjuntos vazios é errada. Por quê? Porque se entre duas chaves nós colocamos um elemento dentro delas, esse conjunto aqui, ó, ele passa a ser um conjunto unitário. Ele é um conjunto unitário, cujo único elemento dele é o símbolo do conjunto vazio. Ok? Então, sempre que for responder uma questão ou representar um conjunto vazio, ou coloca duas chaves sem nada dentro, ou essa bolinha. E nunca a bolinha dentro das chaves. Ok?
Então nós vimos os conjuntos unitários, conjuntos vazios, podemos ter também conjuntos finitos. Conjuntos finitos são conjuntos que possuem uma quantidade determinada de elementos na sua constituição. Por exemplo, o conjunto dos meses do ano. Só existem 12 meses, então esse conjunto ele é um conjunto finito, possui uma quantidade determinada de elementos. Vamos chamar o conjunto dos meses do ano de M, e seus elementos vão ser então janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ou seja, uma quantidade determinada de elementos. Um outro exemplo, o conjunto dos dias da semana, por exemplo, conjunto finito, vou chamar aqui de D, dias da semana, vai ser domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. São dois exemplos de conjuntos finitos. Podemos ter também os conjuntos infinitos. Os conjuntos infinitos são os conjuntos que possuem uma quantidade infinita de elementos. Exemplos de conjuntos infinitos: conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais já tem um nome atribuído a ele, que é o N maiúsculo. E os elementos do conjunto dos números naturais são 0, 1, 2, 3, 4 e assim infinitamente. É um conjunto que não tem fim. Aqui continua 5, 6, 7, não tem fim. Para indicar que um conjunto não tem fim, nós colocamos 3 pontinhos. No caso desse conjunto aqui dos números naturais, ele tem um começo, ele começa no 0, mas não tem fim. Então esses 3 pontinhos indicam que ele não tem fim aqui pela direita. Um outro exemplo de conjuntos infinitos, de conjunto infinito, pode ser o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, ele compreende todos os números negativos e todos os números positivos. Então ele é infinito tanto pela esquerda quanto pela direita. Para indicar então que ele é infinito pela esquerda aqui, ó, nós colocamos 3 pontinhos aqui na esquerda. Vou representar alguns números, menos 3, menos 2, menos 1. Aí ele começa do 0, agora os positivos. 2, 3 e também é infinito aqui, ó, pela direita. Então, aqui nós temos 2 exemplos de conjuntos infinitos. Esses 3 pontinhos aqui à direita significa que esse conjunto é infinito aqui pela direita. Já esse conjunto aqui, ó, ele é infinito tanto pela esquerda quanto pela direita. Ele não tem fim para cá e nem para cá. Ok? Então, quanto à classificação de conjuntos pela quantidade de elementos que o conjunto possui, nós vimos os conjuntos unitários, conjuntos vazios, conjuntos finitos e conjuntos infinitos. Podemos ter também os conjuntos universos. O conjunto universo, ele é um conjunto mais amplo que contém todos os elementos de um conjunto que estamos observando e outros elementos mais de mesma natureza. Para isso, para compreender a definição de conjuntos universos, nós precisamos de partir de um conjunto como exemplo. Por exemplo, eu vou colocar aqui o conjunto dos números ímpares, vou chamar esse conjunto de I. Quais são os elementos do conjunto dos números ímpares? É o 1, o 3, o 5, o 7, o 9 e assim infinitamente. Criar um conjunto universo para esse conjunto aqui significa criar um conjunto mais amplo que contenha todos os elementos do conjunto que estamos observando e outros elementos mais de mesma natureza que se relacionam aos elementos desse conjunto. Então, por exemplo,
Se nós temos um conjunto dos números ímpares, um conjunto universo que se relaciona a esse conjunto seria um conjunto composto pelos números pares e pelos números ímpares. Ou seja, um conjunto mais amplo, que contém todos os elementos do conjunto que estamos observando e outros elementos mais de mesma natureza. Então, esse conjunto contém os ímpares. Um conjunto universo relacionado a ele vai ser um número que contém um conjunto que contém o 0, o 1, agora os pares, o 2, o 3, o 4, o 5, e assim infinitamente. Um outro exemplo de conjunto universo. Nós temos um conjunto A e o elemento desse conjunto A são os cariocas. Qual seria um conjunto universo que se relaciona a esse conjunto A, que possui todos os elementos desse conjunto A e outros elementos mais de mesma natureza? Esse nosso conjunto universo aqui, que se relaciona a esse A, seria um conjunto composto pelos brasileiros. Meio esquisito aqui esse nome. Por quê? Os cariocas são as pessoas de uma determinada região. Os brasileiros compreendem todas as pessoas de todas as outras regiões. Por exemplo, compreendem os cariocas, os mineiros, os goianos. É um conjunto mais amplo que contém os elementos desse conjunto e outros elementos mais de mesma natureza. Um outro exemplo, imagina que esse conjunto A aqui fosse... Os elementos desse conjunto A aqui vai ser os gatos. Qual seria um conjunto universo que se relaciona a esse conjunto que possua os elementos desse conjunto e outros elementos mais de mesma natureza? Nesse caso aqui, ó, esse conjunto universo seria composto pelos animais. Por quê? Porque os animais compreendem os gatos, os cachorros, os macacos, os leões, ou seja, compreendem esses elementos e outros de mesma natureza. Ok? Então, nessa aula nós vimos a classificação dos conjuntos. Na próxima aula, nós vamos trabalhar então as relações de pertinência, os subconjuntos e as relações de inclusão. Ok? Até a próxima.